Questão 12 da prova de 2020 do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem uma questão técnica sobre Python, onde ele pergunta para a gente especificamente sobre essa função range aqui dentro de um loop for. E aqui a gente tem dentro dessa função 3 parâmetros. E o que isso significa? Quando a gente utiliza o range aqui nesse loop for, isso significa que o primeiro valor indica qual é o início do nosso loop. Então aqui, por exemplo, o nosso loop ele começaria do 9. Esse valor aqui, ele é inclusivo. Então esse primeiro valor aqui, ele é inclusivo, então ele vai começar do 9, incluindo o 9. Ele vai até o 15, excluindo o 15. Então nesse caso aqui, o primeiro, que é o start, ele é inclusivo e o último é exclusivo. Então ele vai de 9 até o 14. E o terceiro parâmetro são os steps, ou seja, ele vai pular de 3 em 3 para a gente. Então os valores que ele vai imprimir vai ser o próprio 9, depois o 12 e depois nenhum. Então aqui a alternativa correta que a gente tem é o B. Uma característica, falando um pouco mais da parte técnica aqui por trás disso aqui, se você informar somente um argumento dentro do range, ele vai ser reconhecido como o stop, que é o segundo aqui, como se fosse então ele vai começar do 0. Se fosse aqui, por exemplo, range igual a 15, só isso, range, aí coloca entre parênteses 15, ele começaria do 0 e iria até o 14, lembrando que ele é o stop ali, a parada, ela é exclusiva, então ele iria do 0 ao 14. Se eu informar dois argumentos, um vai ser para indicar o início de forma inclusiva, então se eu colocar assim 1,15, ele vai começar do 1 e vai até o 14 para mim. Se eu colocar aqui, por exemplo, 4, ele iria do 4 até o 14. Então, o primeiro é inclusivo e o segundo é exclusivo, pulando de 1 em 1. Porque aqui o terceiro seria padrão 1. E quando eu informo o 3, por exemplo, aí a gente tem o primeiro sendo o começo, o segundo sendo a parada de forma exclusiva, ele exclui o valor que você indicou ali, e o terceiro de quanto em quanto que ele vai pular os valores. Vendo isso de forma prática, a gente tem aqui, vamos lá, um valor, como eu disse, se a gente colocar somente um valor como argumento, ele significa o ponto de parada de forma exclusiva. Então, se eu coloquei 15, ele exclui o 15 e vai somente até o 14, de 0, que é o ponto de partida que está implícito aqui, até o 14. Então, é de 0 a 14. Se eu colocar aqui um ponto de partida, mais um argumento, ele vai identificar como ponto de partida. Então, começando do 1, eu quero que ele vá até o 14. Porque o 15, o segundo argumento aqui, a parada, o stop, ele é exclusivo. Então, ele foi do 1 até o 14. E se eu quiser ir do 1 até o 15, pulando de 3 em 3? Por exemplo, ele faz isso aqui para mim. Então, ele vai para o 1, aí pula o 2, o 3 e vai para o 4. Aí ele pula o 5 e o 6 e vai para o 7. Então, aqui também ele é de forma exclusiva. Então, ele vai pular aqui 2 números e vai para o terceiro, dentro daquela sequência. E no nosso caso lá daquele exercício, daquela questão da prova, 9, 15 e 3. 9, 15 e 3. Se a gente executar, somente 2 valores serão exibidos. Então, 2 valores.